Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Sofia Pelagalo, editora do site do My News, e hoje a gente está aqui, eu e Mara, para entrevistar a Márcia Tiburi. Ela é filósofa, escritora, e ela lançou recentemente o livro Mundo em Disputa. Márcia, eu queria começar te fazendo a seguinte pergunta. Você aborda no seu livro o fato de o mundo ter naturalizado a distopia, né, como você fala, que é essa situação trágica em que a gente vive hoje de pobreza, de miséria, de desigualdade e também de catástrofes climáticas. Ainda assim, o discurso dominante hoje é o de que o capitalismo foi o único modelo socioeconômico que deu certo. Aí eu te pergunto, o que está por trás desse discurso? Primeiro que eu quis nesse livro me colocar a pergunta por que pensar em um outro mundo possível se tornou algo proibido. Então, há uma certa um mau humor, digamos assim, em relação à utopia, ao pensamento utópico, que é esse pensamento, essa reflexão que faz a gente perguntar sobre possibilidades, sobre alternativas em relação ao mundo que a gente tem hoje. Eu percebi também que não apenas no audiovisual, no cinema, nas séries de TV, na literatura, as distopias estavam em alta. O discurso, a narrativa ficcional distópica estava em alta. Mas, então, na narrativa ficcional em alta, a distopia, de repente eu percebi que a distopia também, na vida real, ela tinha sido normalizada. E isso aparece em alguns filmes, inclusive. Quando a gente vê, de repente, um que eu cito um filme até antigo que eu cito aí no livro, que conta a história, enfim, chama Os Filhos do Homem, e aí nessa história se conta sobre uma sociedade na qual não se pode mais, não se nasce mais crianças, e de repente os executivos, os trabalhadores, enfim, eles estão lá vivendo a vida deles, as pessoas estão nos restaurantes, a vida, digamos assim, a vida da sociedade está correndo normalmente, e ao lado dessa vida normal, dessa vida de todo dia, cotidiana, tem um campo de concentração. E há uma vida de sofrimento rolando no campo de concentração, e uma vida, assim, digamos, normal, do dia a dia, dos afazeres, rolando, tudo misturado, tudo junto. E aquele sujeito, então, que passa com a sua pasta, né, de trabalho, e com a sua valise, e vai tomar um café no Starbucks, mas do lado tem um campo de concentração e está tudo certo. Bom, então, acho que o que aparece nesse filme, por exemplo, no nível de ficção, se a gente transporta assim, para a nossa realidade das grandes cidades, e a gente vê em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, bom, o exemplo de Porto Alegre até a gente pode falar depois, mas São Paulo é uma cidade que você transita no centro, nos Jardins, na Vila Madalena, em Higienópolis, você transita por esses bairros que são da classe média e da média alta, e no meio disso, inúmeras pessoas morando na rua, nas piores condições. Então, como se a vida utópica, daqueles que podem viver bem, que têm dinheiro, emprego e tal, e a vida distópica daqueles que vivem mal, fossem duas vidas iguais, como se não tivesse problema nenhum, na verdade, nessa vida distópica que está sendo experimentada por uma parcela imensa da população. E é claro que numa outra instância a gente vê toda uma estética, né? Dá para fazer essa leitura, que foi eu me esmerei no livro de tentar mostrar isso, como tem uma construção estética, ou seja, uma construção da imagem, daquilo que se apresenta no nível da aparência e que vai incidir sobre a percepção das pessoas. Então, por isso também que as pessoas não percebem elas não percebem o que está acontecendo atrás desse fenômeno, né? Elas não entendem porque elas estão, todos nós na sociedade, somos convidados a nos satisfazer com o visível mais imediato. Então, o que está em jogo é um trabalho sobre a percepção das pessoas, para que elas acreditem que isso, que é o mais imediato, é o melhor dos mundos possíveis e ele está aqui disponível.
E, claro, isso é digamos, o jogo estético de um sistema econômico-político. Tocou em vários pontos importantes aí. Assim, primeiro, mostra o sucesso que teve a Zona de Interesse, o filme. Que é mais ou menos essa mesma história daquela família doriana do lado de um campo de concentração e tal. Então, teve um interesse grande pelo filme, que foi em cima do livro do Amis, mas, enfim, a outra coisa que... Então, assim, essa percepção distópica, eu acho que começa a chamar muita atenção. E a outra coisa, Márcia, é a perda da utopia. Eu não sei, eu não sou uma especialista, você vai conseguir esclarecer isso muito melhor para a gente, mas essa epidemia que a gente vive de jovens com problemas, de problemas de saúde mental, sabe? Você tem uma epidemia, enfim, de jovens que estão em situação de saúde mental muito difícil. Eu acho que é a perda da utopia. Eu acho que a minha geração tinha uma utopia, outras gerações... A geração da Sofia, eu acho que já perdeu essa utopia. Isso se perdeu, não tem mais isso. Isso eu acho que está na raiz do problema de muitos jovens. E acho que é um problema realmente das gerações que vieram depois da Guerra Fria. Porque foi na Guerra Fria que começou e se desenvolveu com muita força esse combate, esse massacre, essa proibição, né, de pensar a alternativa. Então, aquela ideia da Margaret Thatcher de que não existe alternativa ao neoliberalismo, ao capitalismo e ao neoliberalismo, que seria a sua forma mais avançada, isso realmente pegou. Então, esse é um problema sério, porque a gente, para poder construir uma sociedade, qualquer uma, a gente precisa ter esperança. Então, o jogo é acabar com a esperança em alternativas, porque assim as pessoas não vão ter imaginação, inclusive. Não existe esperança sem imaginação, nem imaginação sem esperança, uma coisa anda junto com a outra. E o pior é que toda essa esperança, ela foi já introduzida como que... confirmada, entre aspas, no capitalismo. Então, é como se no capitalismo, o capitalismo mesmo, o mundo das mercadorias, do jeito que ele está desenhado, no seu design atual, na maneira como ele se oferta às pessoas, ele se colocaria no lugar da utopia. Então, ele diz, eu sou a utopia. A Disneylândia, o que eu chamo no livro de Disneylandificação do mundo, né? Aquilo que eu chamei também de parque tematização do mundo. Então, você vai criando mundos, e esses mundos são todos estandartizados, e aí tem o mundo dos ricos, o mundo dos pobres, todo pré-desenhado, é tudo design. Então, aquela estética para os pobres, aquela estética para os ricos, todos os padrões, as questões de distinção, porque não importa só você ser rico, ou seja, ter muito dinheiro ou capital, o importante é também você parecer. E, sobretudo, para quem não é tão rico, é importantíssimo parecer rico e assim por diante. Então, a gente vê isso, enfim, pelo mundo afora, nos mais diversos países. E, sem dúvida, na nossa geração, quem ainda foi educado a partir de... enfim, esse século XX que carregou várias promessas revolucionárias, né? Para a gente ainda há esse patamar, a gente pode dizer, né? Uma espécie de vetor conceitual de que o mundo tem que ser melhor. Mas as gerações posteriores a essa Guerra Fria, em que Estados Unidos e o bloco soviético se combatiam um ao outro, essas gerações elas não têm mais esse parâmetro, e isso significa a vitória, digamos, do imperialismo americano com a sua estética. Eu falo muito da coisa estética porque eu acho que ela nos ajuda, a relação estética com a política, uma análise estético-política, ela nos ajuda a entender muita coisa que as leituras mais, vamos dizer assim, positivistas das ciências políticas, sociais, não nos permitem ver. Então, toda essa teatralidade da política não é só da política. Se a gente vai analisar eleições, por exemplo, fica facílimo você descobrir quem é que vai se eleger e quem é que não vai. Mas também a teatralidade da economia. Então, por que parecer rico, né? E qual é a estética que permite isso?
Isso, sem, digamos assim, essa distinção estética, que é um assunto de certos sociólogos, como Pierre Bourdieu, por exemplo, sem a distinção como um valor, a distinção que faz, de repente, eu que pego o avião, digo que o aeroporto está cheio de pobres, né? De gente que não devia estar ali, como a gente já viu acontecer no Brasil. A gente viu muito isso no primeiro governo Lula, quando teve um processo de inclusão muito forte. Então, e aí o rico perdeu a distinção que fazia ele parecer rico e ele precisava do pobre, do pobre alienado daquele processo. O pobre tem que parecer pobre para ele poder parecer rico. Esse é um padrão. Mas isso é uma coisa impressionante, mas porque é o seguinte, a inclusão trouxe uma riqueza maior para os ricos, inclusive, porque você teve, por exemplo, as universidades privadas ganharam muito dinheiro, tanto que abriram capital, lançaram ações em bolsa. Por quê? Porque foi essa inclusão que permitiu. E mais, enfim, teve marcas e uma série de empresas cresceu muito com a inclusão. Mais pessoas consumindo, na verdade, foi isso. E essas pessoas... Então, assim, essa rejeição é um paradoxo, porque você está rejeitando algo que está fazendo você, inclusive, ficar mais rico, né? E o problema, realmente, esse paradoxo, ele é visível, né? Mas o problema é que as pessoas não racionalizam dessa forma. Quando a gente fala de estética, a gente está falando do reino dessa sensibilidade que é também irracional. Como é que a pessoa vai racionalizar uma emoção que ela tem? A necessidade, por exemplo, de parecer superior, que tem a ver com uma coisa que eu escrevi num livro anterior a esse, que é o complexo de vira-lata. A nossa elite, entre aspas, ela é super vira-lata. Tem um tremendo complexo de vira-lata, porque ela precisa parecer rica. Então, sei lá, eu vivi 4 anos na França. Na França, você usar roupa de marca é cafona. Você tem um carro, é cafona. Qualquer coisa que seja luxuosa, e claro, eles têm os ricos deles, mas os ricos deles são considerados cafonas. Então, a indústria da riqueza na França serve muito menos ao cidadão francês, à cidadã francesa, do que ao mundo internacional, essa riqueza, enfim, que transita pelo mundo, aos ricos dos outros países, né? Mas aqui no Brasil é o contrário, o sujeito que mora nos jardins, ele precisa, quer dizer, mesmo que ele não more nos jardins, tem aquela pessoa também que mora num bairro que não é de classe alta e que vai ter um carro que ela vai pagar em 100 mil prestações, ou que ela vai não pagar, mas que ela vai ostentar diante dos outros, mas não foi o pobre que usa esse carrão que ele não pode pagar que inventou a ostentação. A ostentação vem dos ricos e ela tem uma história. A burguesia imita a ostentação desde a nobreza. E a nobreza na França, por exemplo, teve suas cabeças, as pessoas tiveram suas cabeças cortadas, né? Então, é um outro jogo estético que está em cena ali, mas no Brasil, que é uma sociedade da desigualdade econômica fortíssima, da desigualdade de gênero, da desigualdade política, vão ver a representação política no Congresso Nacional, quantas mulheres, quantos pretos, né, quem realmente representa a sociedade. Aí a gente acaba vendo que a desigualdade econômica, política, racial, toda desigualdade, que é também econômica, implica também uma necessidade de manutenção da desigualdade estética, porque ela se apresenta como uma prova psíquica altamente compensatória para o sujeito de que ele é rico. Ou, se ele não é, pelo menos ele parece. Então, esse reino do aparecer faz muita coisa na nossa vida. E ele ganha eleições. E ele constrói poder econômico. Então, o sujeito que parece rico vai ter mais chance de se tornar, de ter um espaço na sociedade, quiçá de se tornar realmente economicamente rico. Eu acho que tudo que você está falando assim muito preocupante, porque isso não é um sinônimo de satisfação. Eu acho que existe uma inquietação hoje, e volto a falar do aumento da saúde, dos problemas de saúde mental, por conta dessa porque o consumo e a riqueza é tipo uma corrida armamentista.
porque você sempre, por mais que você tenha, você sempre terá Bill Gates, sabe? Você sempre terá. E não é isso que vai conseguir te satisfazer. Você vai entrar você vai ser triturado por isso. E o que nós vimos, por exemplo, nos últimos anos, e tem até o livro do Piketty que fala isso, dessa questão de os Estados Unidos conseguiu ter um crescimento exuberante lá no período Clinton e tal, mas não conseguimos reduzir as desigualdades. Quer dizer, a desigualdade ela ainda é muito profunda, mesmo em países mais ricos. E mais que isso, né, Mara? A gente pega essa produção da desigualdade, que tem a ver com a acumulação, então, do capital, que tem a ver com a exploração do trabalho dos outros, mas no estágio atual do neoliberalismo tem a ver também com esse rentismo, que é o capitalismo improdutivo, né? Tanto que tem muitos economistas que têm voltado para uma discussão mais desse capitalismo keynesiano, que é um capitalismo da produção e que tem uma concepção, inclusive, da economia que não é uma ciência do dinheiro, mas uma ciência das formas de viver e de administrar a vida, de tornar possível para o ser humano sobreviver no planeta, né? E, inclusive, uma questão que hoje está na ordem do dia também, que é tornar esse planeta sustentável e o ser humano sustentável num planeta vivo, né? Porque ninguém pode esquecer também do ataque do capitalismo a todos os corpos, a exploração de todos os corpos e, primeiramente, um ataque à terra, né? À natureza, aos sistemas, ao meio ambiente de uma maneira geral, né? Aos biomas e por aí vai. Então, a destruição da natureza é uma coisa que vem com a modernidade no capitalismo e se exacerba nos últimos tempos, de uma maneira, no último século, então, de um jeito realmente perigoso. Você fala que não tem satisfação, de fato não está em jogo a satisfação. Se a gente pensar que o capitalismo é a produção de uma angústia pelo dinheiro para produzir mais dinheiro pelo dinheiro, é quase uma metafísica, é uma coisa absolutamente sem sentido. E a economia entendida dessa maneira, ela é, assim, sem querer exagerar, a produção de um delírio. Quer dizer, porque não serve para a vida. Distopia, né? Então, não serve para a vida. A própria busca do dinheiro pelo dinheiro já digamos, o caminho dessa distopia fica gerando esse tipo de destruição. Eu falei do exemplo do Rio Grande do Sul. Que é o seu estado de origem, inclusive, né? Então, pois é, eu sou gaúcha. Aí ficou minha família, parte grande da minha família mora lá. E aí eu fico vendo essa catástrofe com muita pena por conhecer tudo aquilo. Não estive lá, mas até para quem assiste de longe, talvez fique mais claro, né? As pessoas, a narrativa das pessoas é a guerra, os vídeos, as imagens que as pessoas mandam é de guerra, catástrofe, enfim. É o capitalismo de desastre que está sendo colocado naquele plano, naquele estado, quer dizer, que se realizou ali de uma maneira assim, extremada, né? Agora, pareceu também que, para muita gente, que era só incompetência e negligência, tipo, esse governador e esse prefeito não sabem administrar. De fato, acho que para o capitalismo de desastre, o melhor são pessoas que não saibam fazer nada, até porque como é que funciona esse negócio, né? Não fui nem eu que disse isso, gente, foi a Naomi Klein, naquele livro A Doutrina do Choque, a Ascensão do Capitalismo de Desastre, em que a gente pensa o que aconteceu nos Estados Unidos, aqueles furacões todos, o Katrina, por exemplo. Então, é muito bom quando acontece uma tremenda destruição dessas, mas para que essa destruição seja realmente uma destruição que atinja a sociedade, tem que ter o descaso e o descuido. E eles entram no jogo bombástico que vai dizimar, de repente, uma população, destruir uma cidade. Então, destrói tudo, passa um trator, asfalta o mar, né, destrói tudo, bota abaixo. E depois vem uma empresa toda falsificada, se fazendo de boazinha, por exemplo, essa Álvares e Marçal, onde o Moro trabalhava, né, depois de destruir a Odebrecht, ele vai lá,
resgatar, né, o estrago, quando na verdade o estrago foi produzido para poder ser resgatado, para poder se produzir um lucro, né? Então é isso que está em jogo, gente. É tenebroso olhar para isso, porque a distopia ela não vem do acaso, ela é produzida, ela é orquestrada e ela precisa ser naturalizada para dar certo, porque se as pessoas se derem conta, imagina uma pessoa se dando conta, que merda é essa? Que grandíssima porcaria é essa? Quer dizer que eu tive que trabalhar a vida inteira, assumir um sistema econômico-político, assumir uma ideologia econômico-política, e o que sobrou para mim foi isso? A lama neoliberal destruindo a minha casa? Teve pessoas que se deram conta disso, né? Agora, Márcia, eu acho essa discussão extremamente profunda, porque assim, um ponto que vem sendo discutido com economistas foi exatamente uma catástrofe dessa, ela gera um crescimento do PIB maior, aí nasceu aquele conceito do felicidade nacional bruta, enfim, você medir a economia pelo FNB e não pelo PIB, enfim, economistas estudando essas questões em várias economias, o botão, o que eles fazem no botão e tal. Mas a verdade é que o que nós vivemos no final do século passado e esse século, eu vejo uma humanidade em busca de um modelo. Porque o comunismo não deu certo. Desde o fim da União Soviética, você já vê essa inquietação e esses questionamentos. Principalmente a crise em 2008, a crise internacional, que também mostrou o quanto essa alavancagem financeira, o quanto o mundo financeiro que se sobrepõe muitas vezes em cima do mundo real. Você falou rentismo no Brasil, as últimas décadas, quem ganhou dinheiro é o rentista, é isso, juros muito altos e tal. Mas eu não vejo uma discussão em busca desse novo modelo. Qual é o novo modelo econômico que gera para essa sociedade, sabe? Você vê, o André Lara Rezende, ele traz alguns pontos, aí ele é cancelado, enfim. Você tem ali não discutem, sabe? Pode concordar ou discordar dele, mas ele traz uma visão, uma nova política econômica. Você vê o Piketty falando a questão da desigualdade, enfim, mas você não tem hoje, nem a esquerda, nem a direita, uma discussão sobre qual é o novo modelo econômico. Então, eu queria só emendar na pergunta da Mara, né, que a gente estava até falando, entre a distopia, né, que você identifica no seu livro, e a utopia que você defende, existe espaço para uma via que seria mais pragmática, assim, na vida real? Então, digamos, o capitalismo nos ofereceu um mundo completo. Então, ele se colocou no lugar dessa utopia. É como se a gente já tivesse chegado onde a gente quer chegar. Digamos, essa perspectiva econômica à direita, ela já venceu, ela já é hegemônica. Questionar o próprio capitalismo é proibitivo, tem uma interdição, parece. Se você falar capitalismo, comunista. Então, exato, mas esse é o ponto, porque parece que quando você questiona o capitalismo, você está falando que você é comunista, e não é isso. Isso não se é isso. intensificou num mundo polarizado, né, que está cada vez mais polarizado, isso se intensificou nessa guerra de narrativas, né? Então, tanto que aqui, mesmo a colocação que eu estou fazendo em relação à utopia e distopia nesse livro, tem a ver justamente com posições que são afastadas, né? Mas que, se a gente for olhar dialeticamente, uma coisa acaba se misturando na outra. Então, essas análises, eu acho que elas nos ajudam. Mas a questão então, o capitalismo se ofereceu como um mundo perfeito e total. Nesse sentido, a perspectiva econômica da economia política que serve à direita, que serve aos ricos, venceu. Ela detém uma hegemonia ideológica, tanto que nós falamos, aqui no Brasil se fala muito do tal pobre de direita, que é o sujeito que é a vítima do sistema econômico, que defende o sistema econômico do qual ele é vítima. Ou seja, ele defende a ideologia do seu algoz contra si mesmo, numa autocontradição que, enfim, que é performativa, né? Ou seja, ele se ferra, ele se autodestrói no processo, mas ele está ali bancando o discurso dos outros. Ao mesmo tempo,
quando a gente propõe alternativas, a patrulha da extrema-direita ou dos pessimistas, porque também tem esse jogo, né? É importante produzir um pessimismo econômico, em relação a qualquer alternativa, garantindo sempre que a única alternativa, novamente, será o capitalismo. Então tem um jogo psíquico, que foi aí que o meu livro quis trabalhar, porque eu não sou economista, eu sou uma professora de filosofia que quero entender como se formam as mentalidades. E para entender como se forma uma mentalidade, por exemplo, uma ideologia, eu preciso entender como se formam as subjetividades. Então, que tipo de pessoa está sendo produzida? Como as pessoas pensam o que pensam, como elas foram levadas a pensar, a acreditar, a sentir. E aí, inevitavelmente, eu tenho que ir para esse território da percepção, da produção das sensações, da produção, enfim, de todo esse território aí que a gente chama de subjetividade, né? E aí, eu, por exemplo, ou você, qualquer uma, eu vivo fazendo isso e vivo levando bronca do público, porque eu falo muito em capitalismo há muitos anos. Quando se fala capitalismo, as pessoas entram num estado emocional complexo. Eu quero falar de capitalismo de uma maneira objetiva. Para além de ideologias, será que é possível? Se a gente olhar para o capitalismo sem amor a ele e sem ódio também, se você olhar friamente, o que o capitalismo está me dando? Será que quem faz essa pergunta acaba com problemas? Tem gente que vai parar no psicanalista, tem gente que vai para o divã. Porque, realmente, mesmo jovens da tua geração. Quanta gente que vai lá e fica rico no mercado financeiro e depois vai embora fazer outras coisas, porque viver para servir ao dinheiro e a lógica do lucro pelo lucro e de mais e mais dinheiro é uma coisa que desde a antiguidade bíblica, né? É uma coisa questionada e condenada, enfim. Então, aquilo que o Max Weber, já que a gente está falando desses nomes hoje, né? O Max Weber chamava de filosofia da avareza, que é você desejar o dinheiro pelo dinheiro, o lucro pelo lucro, e ficar envolvido com isso como se o dinheiro, que é um meio, se transformasse num fim. E, ao contrário, numa perspectiva num conceito de economia que servisse aos seres humanos, né? Aos seres humanos como um todo, e que fosse uma economia voltada para trazer felicidade para as pessoas, o dinheiro seria só um meio. E, inclusive, seria apenas um meio no sentido de facilitar uma troca, e não algo que você desejaria acumular para quê, né? Bom, então, acho que tem essa questão. Para mim, quando escrevi esse livro, eu estava interessada em descortinar, abrir a discussão sobre um outro mundo possível. Lembro também de Porto Alegre, né? O Fórum Social Mundial usava como lema justamente um outro mundo é possível. E essa frase, ela desapareceu, porque ela é uma frase poética, uma frase utópica, obviamente, uma frase perigosa para o sistema. Imagina se todo trabalhador, se todo empresário de si, se todo trabalhador precarizado se questionar sobre o que ele está fazendo, se ele disser, mas eu não quero ser escravo, mas eu quero ter uma vida melhor, eu quero ser mais feliz, eu não quero comer veneno, eu não quero trabalhar de sol a sol, eu não quero ficar nas grandes cidades 4, 5 horas dentro de um metrô. No caso das mulheres, eu não quero ficar 4, 5 horas dentro do metrô e ainda sendo assediada, como acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro e nas grandes cidades do Brasil. Então, imagina quanto sofrimento que o mundo do trabalho, sob as regras do capitalismo, trouxe para as pessoas. E se elas se questionarem, e se elas se colocarem a questão, será que um outro mundo não é possível? Mas esse é o ponto. E eu acho que a esquerda falha nesse ponto. Que nesse mundo possível, nesse outro mundo possível, eu achei o título do teu livro maravilhoso. Eu adorei o livro, eu li o livro, sim, numa tarde, porque ele, de fato, ele é muito envolvente. E essa disputa, sabe? Eu acho que a esquerda falha. Porque quando ela coloca, ela fala assim, olha, o que eu estou te dando, o que eu ofereço como esse novo mundo possível,
E olha, mesmo a direita, mesmo os capitalistas, os empresários, o que for, eles têm que pensar nisso, porque o planeta está esgotando. Vai acabar, os filhos, os netos não vão ter mais, porque acaba, esse modelo esgota com o planeta. Mas é que quando acena para um modelo, para o comunismo. Você vê que a primeira coisa que fala é comunista. Se você fala uma conversa dessa, vai falar 3 comunistas conversando. Entendeu? E aí o cara vai falar assim, não, eu não quero comunismo. Aí ele vai falar, Venezuela, Cuba, Nicarágua, sabe, Rússia, não quero. Mas então, e aí vem a questão também, se a gente for pensar nos conceitos que estão em jogo aí, tem essa teoria popular, digamos até uma teoria populista do comunismo. Então, na extrema-direita você fala em comunismo, mas qual comunismo? O que eles estão chamando de comunismo? Porque, veja, para Marx, isso que a extrema-direita chama de comunismo não é comunismo, nem para nós. Então, nós não somos os comunistas que eles fantasiam. A gente chama isso de comunismo imaginário, né? Então, a gente não é comunista nesse sentido. Num sentido mais utópico, talvez, num sentido mais utópico, o socialismo soviético não nos serve. O stalinismo não nos serviria, muito menos a nós mulheres. E no livro eu chego a lançar a hipótese de que, e eu tenho falado bastante disso, que eu acho que a esquerda acabou. O que a gente tem agora é um ecossocial feminismo. Esse meu livro, eu acho que ele se inscreve numa perspectiva desse movimento altermundista, que é um movimento internacional, muita gente pensando em um outro mundo possível. Aqui no Brasil, pouca gente pensando nisso também, porque a nossa esquerda teve que lutar tanto. Eu não quero com isso perdoar a esquerda, mas quero fazer uma autocrítica construtiva, dizendo o seguinte, acho que nós tivemos que lutar, me incluo nisso, né? Nós todas e todes e todos tivemos que lutar tanto por reconhecimento, por justiça, por democracia, contra o fascismo nos últimos 10 anos. O trauma do golpe foi muito forte para todos os brasileiros que têm consciência democrática. Enfim, foi muito trauma. A ascensão fascista, muito, muito traumática. O Brasil foi feito de laboratório e nós éramos as cobaias, né? Então foi tudo muito duro. Agora, a gente lutou tanto contra isso, e quando teve a vitória, digamos, da democracia, que se confunde com a vitória do Lula, como presidente da República, o que a gente consegue, né, gente? Nós conseguimos misturar com o chamado centrão. E a esquerda não sobrevive quando ela se mistura com o centrão. Ela vira uma massa disforme, ela se desmancha ali. Eu vi políticos que tinham, assim, uma imagem no campo da esquerda como figuras heróicas. No Rio de Janeiro, não vou citar nomes, né, porque senão todo mundo vai saber quem é, o pobre coitado era um cara bem de esquerda, chegava a ser antipetista, aí esse pobre coitado vai para um partido mais ao centro, depois ele chega e se mistura lá com o PT, e ele era antipetista. E, digamos, ele tinha construído a carreira dele no antipetismo, por quê? Porque achava que o petismo, que os petistas, que o PT, era muito no centro. Eu fui filiada em outro partido, no PSOL, hoje eu estou filiada no PT, desde 2018. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi que naquele momento histórico, na desgraça em que a gente estava, o PT precisava ser salvo, porque só o PT poderia, como grande partido volumoso e amado, e que já tinha uma história de administração do Brasil, né, e de vitórias no Brasil, esse partido podia salvar a nossa democracia. Foi puramente pragmático, para voltar à questão que você levantou antes e que eu nem respondi. Mas, então, eu acho que tem muitas coisas muito pragmáticas que a gente tem que fazer, mas tem que ter uma sensibilidade para o momento histórico. E nesse momento, por exemplo, eu acho que nós temos que dar um jeito, se a gente quiser ressuscitar a esquerda, a gente tem que dar um jeito de trabalhar na direção de uma democracia radical que é problemática na esquerda, porque a esquerda no Brasil é machista. E os nossos esquerdomachos não conseguem assumir indígenas, pretos e mulheres e todo o pessoal LGBT no processo. E só esse grupo populacional pode fazer a esquerda crescer e aparecer. E essas pessoas são rechaçadas dentro da própria esquerda machista,
por uma heterodenominação de gente muito ignorante, porque os nossos esquerdomachos são ignorantérrimos. E aí eles ficam chamando a gente de identitários. Isso é um jeito de marcar que essa gente não vai se aproximar. Essas mulheres, quando elas vêm aqui querer poder, elas são umas intrusas insuportáveis. E tanto que esses partidos, o próprio PT, participa aí desse tipo de jogo pela anistia de quem não cumpriu com a lei de cotas, né, para mulheres. Isso tem que ser defendido também no Brasil. A gente precisa de mais mulheres na política, as mulheres têm que entrar na política, e isso significa construir condições de possibilidade para que elas estejam lá, em vez de rechaçar as mulheres, os pretos, as pessoas LGBTs e assim por diante, né? Então, acho que a esquerda vai muito mal. Então, ela não oferece alternativa porque nós não podemos esperar nada dos esquerdomachos. O modelo deles é velho, está ultrapassado. O Lula vai ser o último, entendeu? Que vai ser o último homem que vai da esquerda que vai governar o Brasil. Não vai ter outro depois. Depois vai ser a direita. Aliás, eu tenho avisado bastante isso, mas já aviso. Então, isso que você está falando é muito preocupante, porque é o seguinte, 2026 está aí, o bolsonarismo não morreu. Se Bolsonaro vai continuar inelegível ou não, enfim, a gente nem sabe se vai ser preso ou não, a gente nem sabe. A gente já viu tantas coisas acontecerem que pode ser. Então, assim, se ele não sai, mas sai um filho, sai algum outro bolsonarista, enfim, mas o bolsonarismo, ele não desapareceu, ele está forte. Ele está forte. Eu acho que o bolsonarismo morre com o Bolsonaro. O que não morre é o fascismo e, como eu sempre digo, tem os candidatos a Hitler, os candidatos a Bolsonaro. Então, o Bolsonaro eu acho que ele vai desaparecer porque ele já não é mais interessante para as elites. Acho que ele vai desaparecer. Eu acho que ele vai ser preso agora. Há muitas provas contra ele e essas provas não teriam sido buscadas se não houvesse realmente uma intenção de prendê-lo. De qualquer maneira, o Brasil foi muito central num jogo internacional de avanço da extrema-direita, que começou nos Estados Unidos, não foi o Brasil que inventou isso. Esse processo segue avançando, onde a extrema-direita puder vencer. Tem uma internacional de extrema-direita, eu venho falando disso faz vários anos, ela está organizada a partir, então, do Trump, do Steve Bannon, dessas figuras e de outros personagens internacionais importantes. Está instaladíssima na Europa, que é berço disso tudo desde 100 anos atrás. Isso nunca morreu, nunca desapareceu. Você está certa quando você diz que o bolsonarismo acabou, mas é que eu traduzi bolsonarismo como um sinônimo do fascismo. Então, eu acho que é isso. Mas é muito. O que você está assinando é uma coisa ainda pior, porque o Bolsonaro, a figura dele, mesmo a direita fascista, mas mais avançada intelectualmente, tem uma certa vergonha do Bolsonaro. Quer dizer, quando tira essa figura do Bolsonaro. Por isso que eu acho também, Mara, que não é o Bolsonaro que vai voltar para a política. Acho que ele vai acabar que nem o Eduardo Cunha. Até porque ele já é um senhor, está cansado, trabalhou a vida inteira, cometeu muitos crimes, é muita coisa. Eu acho que ele não tem mais futuro. Acho que os filhos dele não têm o brilho dele. Então, os filhos dele vão continuar sendo deputados, até um senador, de repente eles vão continuar desse jeito. Mas eles não têm muito futuro. Não são brilhantes na capacidade de produzir o horror. E outra... Mas e outros nomes, assim, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira? Não acho que Eu sinto que ele é um grande, assim, líder, né, dessa... Talvez até consiga ser um senador, lá por Minas, talvez consiga ser prefeito de alguma cidade, da capital, talvez governador, duvido que seja presidente da República, e eles não têm estofo, e eles vão funcionando dentro da onda emocional, daquele jogo de ódio. Eles precisam muito do ódio. A lacração. Lacração e ódio, e essa construção do inimigo. Então, os populismos, eles duram um tempo. Para eles se manterem no poder, tipo o Putin, o cara tem que realmente ser um ditador muito inteligente. Eu não acho que os nossos brasileiros sejam isso, né? Acho que o nosso autoritarismo
Ele funcionou enquanto ele era interessante para os Estados Unidos. Sem apoio dos Estados Unidos, acho que a gente não vai longe, nem os nossos militares não vão longe, porque os nossos militares também eles são mais preguiçosos. O que eles gostam mesmo é de ter aquela mesadona, aquele dinheirão todo mês que eles ganham, e ficar ali de pijamas. Por que eu falo isso também? Vou dar um exemplo. O Steve Bannon, quando ele falou do Bolsonaro, ele falou também do Mourão. E ele disse que quem atrapalhava a vida do Bolsonaro era o Mourão. E não era porque o Mourão não é de direita ou de extrema direita. É porque, na verdade, era um cara preguiçoso, que não está afim dessa trabalheira toda de implantar, enfim, uma ditadura capitalista radical, fascista no Brasil. Isso aí dá muito trabalho. O cara quer curtir os seus cavalos, suas praias, sabe lá o quê. Enfim, então esses aspectos da personalidade dos personagens envolvidos não são pouca coisa. Muita gente negligencia isso na hora de fazer política ou na hora de analisar a política, mas é um erro. Lula só é presidente porque Lula é o Lula. É uma grande personalidade com muita força, né? E conseguiu fazer essa aliança. Então, o que vai acontecer daqui em 2026? Eu acho que depende, claro, a gente já vê aí as sinalizações dos candidatáveis, né? Acho que a disputa vai ficar lá entre a direita e a extrema-direita, que está meio tentando se disfarçar. Esse governador de São Paulo, por exemplo, ele se coloca nesse lugar como uma figura viável. Acho que ele terá chance se não houver outro candidato, porque também esse fator, ausência de candidato, é importante. Então, obviamente, Lula ainda vai tentar mais uma vez, ele ainda tem, digamos, no atual estágio histórico, é uma figura que ainda pode ter um lugar. Se Lula não for candidato, não temos candidato à esquerda, com essa força carismática que o Brasil precisa, porque o Brasil vota mais do que qualquer outro país, talvez não mais do que qualquer outro país, mas como muitos outros países, as pessoas votam de maneira emocional, movidas pelo amor, movidas pelo ódio, que são os afetos básicos aí nos processos políticos, e acho que, assim, eu tenho até um nome que eu não quero dizer que é um cara da direita, que eu não quero dizer, não é porque eu tenho medo de errar, é que eu não quero que isso entre no imaginário popular e que as pessoas fiquem com essa ideia. Eu me lembro quando eu falei que o Bolsonaro ia ser presidente da República, isso lá em 2016, eu falei isso, e as pessoas, e continuei dizendo, e as pessoas diziam, você tá louca, você é muito exagerada, você com esse teu fascismo. Aí depois eu estava certa, então eu fico dizendo que eu tenho vidência política. E tem um sujeito que é governador de um estado no Brasil, que já foi candidato, que é um sujeito que eu acho que eu sei resolveu, encontrou soluções bastante populistas para a segurança lá no seu estado, que tem um discurso e uma postura que isso também entra, né? Na hora da eleição, o líder autoritário, o líder carismático, é esse que ganha a eleição. E a gente não tem muitas figuras assim no Brasil. Se a gente pega esses caras aí que são deputados e prefeitos e governadores, senadores da extrema-direita, do cristofascismo, por exemplo, os fundamentalistas, eles gritam, berram, mas eles não têm digamos, o jogo que o Bolsonaro tinha, que é um jogo psíquico, gigantesco com as pessoas. Você acha que esse nome, esse governador, ele poderia, porque assim, eu acho que Lula é um grande político, um líder político e tal, mas eu acho que o grande mérito de Lula foi ter costurado essa aliança, ter conseguido costurar essa aliança e eu acho que só ele mesmo conseguiria para vencer Bolsonaro. Se esse é o nome... Agora, e por que ele construiu essa aliança também? Porque as pessoas olhavam para o Bolsonaro e falavam, não dá, Bolsonaro não dá. Enfim, mesmo pessoas de direita, mesmo pessoas completamente contra o programa econômico do governo, se aliaram ali para barrar essa ameaça antidemocrática. Esse nome que você já acha que vem crescendo, que pode pegar essa posição, ele poderia ser um nome que pode
dificultar essa aliança de Lula repetir uma aliança dessa em 2026, por exemplo? Então, acho que um sujeito desse, se quiser ser presidente, faz uma tremenda campanha política. Mesmo sendo de um estado que não é é uma questão de jogo publicitário. E, claro, tem os acordos todos, mas tem esse jogo publicitário. Se os meios de comunicação das grandes corporações bancarem um personagem como esse, já ganhou, porque a cabeça dos brasileiros pertence às grandes emissoras de televisão, e não é por nada que os fundamentalistas cristãos neopentecostais têm comprado televisões e rádios. Então, é por ali que se faz a cabeça das pessoas, pelos meios de comunicação. Se faz a cabeça. Se define para as pessoas o que elas vão desejar em termos econômicos e políticos. Você diz, você vai gostar de Coca-Cola e vai gostar desse candidato. Então, se as pessoas soubessem disso, talvez elas pudessem escolher melhor, né? E você acha que a esquerda não está preparada para enfrentar isso? Acho que não, porque, assim, o que está acontecendo com a nossa esquerda? A esquerda está esboroando. A cada dia ela esborou um pouco mais. O que eu vejo grupos de pessoas e movimentos que tentam construir uma base mais profunda para a democracia no Brasil. O MTST, o MST, mas eles são muito pequenos, as feministas, o movimento negro, LGBT, essa gente toda construindo uma política mais profunda, uma inserção realmente forte na sociedade, nas comunidades, nos ambientes. As pessoas, digamos, o cidadão está se aliando por meio da sua identidade às causas, e isso está fazendo a passagem à política para muita gente. Então, quanta gente que viveu um sofrimento no capitalismo em relação à sua condição sexual, de gênero, e acaba escolhendo um candidato que vai defender essa causa, né? E assim por diante. Pretos votando em pretos, mulheres votando em mulheres, as feministas cada vez mais articuladas. Isso é tão forte no Brasil que as mulheres de extrema-direita também começaram a causar no espaço do feminismo, ou com o antifeminismo, que também passou a ser importante na extrema-direita. Eu acho que isso está sendo construído, mas a esquerda, essa típica, clássica dos esquerdomachos, ela está esboroando, ela está cada vez mais antiquada, mais cansativa, ela não é pop, ela não é agradável, ela não oferece conforto. Gente, por que as pessoas amam tanto o Lula? Porque o Lula é um bonachão, é um paizão, é um gostosão lá, é um cara que traz tranquilidade, ele é fácil de entender, ele é simples, ele é amoroso, ele é uma pessoa que traz aquela segurança do amigão, né? Então, o Bolsonaro fazia a mesma coisa, só que com outra pegada, mas era a mesma coisa. Então, as pessoas gostam disso. O Haddad, por exemplo, é um excelente político, é uma excelente pessoa, é maravilhoso, mas ele não tem essa pegada, ele não é o cara fácil, né? Um sujeito fácil para a população pobre. Ele teria que ter outra estética, outra performance, outro linguajar, outra performance, quando eu digo, é a maneira como ele trata as pessoas. Uhum. O Lula, evidentemente, é um homem do povo, ele vem daquele lugar, ele sabe mexer com aquela gente. Então, eu acho que esses fatores, eles entram com muita força na hora de pensar, vamos dizer, né, a construção psíquica do eleitor. O eleitor é sensível psiquicamente, hipersensível. E o Bolsonaro capturou metade da população brasileira e foi muito difícil vencê-lo. Foi por um triz. É bom lembrar isso, né? Nossa esquerda está esquecendo que foi por um triz. Parece que quando as pessoas chegam no poder, elas sempre estiveram lá. Eu reconheço que, enfim, o Estado brasileiro foi destruído. Muita coisa teve que ser reconstruída. Tem coisa que nem se conseguiu construir ainda. Mas tem muita coisa que está muito mal no sentido da negligência também. E aí, obviamente, nós precisaremos renovar as maneiras todas de fazer política daqui para frente, porque a força da extrema-direita, fundamentalista na economia, fundamentalista na religião, fundamentalista em gênero, quer dizer, toda autoritária e totalitária, ela está muito articulada, está funcionando muito, e a nossa pobre esquerda funcionando com métodos antiquados. E aí eu acho... A esquerda está refém do esquerdo macho? Eu acho que ela podia, pelo menos, eu acho que ela está antiquada.
ela podia se renovar, e para renovar, precisa intensificar aquilo que são as nossas causas, as nossas batalhas. Não é você se transformando em centro, não é você abandonando os seus princípios, as coisas que você realmente acredita, para fazer joguinho, para quê? Para ter um emprego ali, para ter um carguinho, pelo amor de Deus, né? Ou então, acho que o outro dado assim, que tem que ser levado a sério é que as pessoas fazem todo esse jogo porque esquerdo macho funciona como? Por narcisismo, como os direitomachos. Quer dizer, os homens no poder é isso. Eles funcionam pelo narcisismo. Eles querem ser eleitos porque eles querem aquele lugar de privilégio. E não é um privilégio só de ter poder e ter dinheiro, é de ficar no centro do mundo, sendo adorado pelos outros, sendo assim bem tratado, tendo aquela mulher que vem te servir um cafezinho, fazer massagem nos teus pés. Então, assim, isso é típico da formação subjetiva dos homens. Esse lugar especial que eles continuam querendo ter. E as mulheres não estão acostumadas a isso, porque digamos que a ética que move as mulheres não é o narcisismo, é a vontade de fazer, é o cuidado, né? Que, aliás, tem muita gente hoje discutindo justamente essa ética do cuidado e a política do cuidado. Até no governo agora do Lula entrou todo um projeto, né, de política do cuidado, super importante, e quer dizer, para valorizar o cuidado em todos os setores da sociedade, porque é também o trabalho das mulheres, mas eu acho que isso é transformador em relação à política, só que, enfim, os homens não sabem disso, quem trabalha com isso são as mulheres, e são as mulheres que trazem uma promessa de uma outra sociedade, por isso que nesse meu modesto livro, eu falo disso que eu venho chamando de ecossocial feminismo, é um ecossocialismo com feminismo, é muito assim, falando sério, é muito a gente espalhar o MST pelo Brasil, sabe? Como a gente tem um contingente gigantesco de pessoas pobres e miseráveis, isso é super possível. O MST é feito de gente pobre e funciona, e é bonito. É alimento orgânico, sem agrotóxico, é comida saudável e barata, e está cada vez mais simpático à população. Mas eu acho que o grande desafio é que quando você fala em MST, o cara acha que vai ter que dividir o apartamento dele, a fazenda dele, a casa de praia dele, enfim, com um monte de comunistas. Eu vi uma vez uma peça publicitária, até falei com o Boulos, ele participou de uma sabatina, eu lembrei isso para ele, uma peça publicitária dele na eleição passada, em que ele chamava uma pessoa e falava assim: você acha que eu sou o cara que invade sua casa, seu apartamento? E essa pessoa, que ele pegou na rua e tal, era um cara que tinha vários apartamentos alugados e tal, uma coisa assim. Ele falou: não, eu não defendo nada disso, eu não vou invadir seu apartamento, eu não defendo nada disso, o que eu acho é só de políticas públicas que a gente tem que fazer, que a gente tem que colocar condições. Aí ele explicou. E aí o cara saiu convencido de que eu vou votar nesse cara e tal. Então, assim, existe essa mistura no pensamento do que é. Eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra, eu só estou dizendo que essa é a tradução. Para a pessoa, o MST, para as pessoas, é engraçado, que é um invasor da sua casa. É, né? Que nem sempre é o cara da elite, né, que vai ter esse medo. Às vezes é o cara que a gente brinca, né? O cara que tem o HB20 parcelado tem medo de tomar as posses dele, né? Existe essa confusão. É o pobre de direita que você falou, né? Pois é, mas então isso é construído. E eu tenho interesse em entender como que isso é construído. Uhum. Então, como que as pessoas são capazes de interiorizar essas construções que são repetidas à exaustão até que elas se transformem em verdade. Então, o que a gente tem que fazer é prestar atenção nos discursos e trabalhar. Quem faz jornalismo a sério, quem é intelectual público, quem é professor, todo mundo que luta hoje pela democracia tem que estar atento aos discursos e à desmistificação desses discursos. E eu acho que o jornalismo também, que tem feito isso, tem criado mais espaço e mais credibilidade. Que não é ser de esquerda nem de direita, nesse caso, é simplesmente vamos falar a verdade sobre o que está acontecendo. E nesse caso, tem muita responsabilidade em jogo. E acho que quem é intelectual público, quem é professor, quem
Hoje, no meio das redes sociais, né, que todo mundo aí está tendo mais espaço, essa é uma luta que tem que ser travada, tentando criar uma cultura do diálogo, para além desses discursos prontos que são vendidos por políticos, por capitalistas, por empresários, por religiosos, por jornalistas, né? Todo mundo, digamos, num conluio geral em torno do poder, e o povo que não tem tempo para pensar, de tanto que trabalha, ou já teve realmente os seus esquematismos mentais devorados, né, por excesso de discurso religioso, de discurso midiático e de discurso de ódio. Muitas vezes essas pessoas não têm como se liberar disso. E como que a gente faz para... Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita, mas não haverá nenhuma chance de mudar a sociedade se a gente não tem um governo democrático. Então, começa com o governo democrático. Isso a gente já tem meio capenga, né? Porque aquela mistureba, esse Congresso Nacional que é uma droga, que é catastrófico, mas pelo menos a gente tem no governo federal um presidente bom. Então a gente tem um bom presidente, um projeto, um desejo de que o Brasil dê certo, né? Uma atenção aos pobres. Eu, em todo o tempo que eu fui muito crítica do PT, eu falava que eu achava muito bom que o PT tinha uma qualidade. Era o único partido que realmente se preocupava com os pobres. Então, isso eu acho que é um grande valor para uma perspectiva de Brasil. Nós precisamos nos ocupar das pessoas mais pobres, né? E nos ocupar de criar uma economia que dê conta dessa população, que é 1/3 da população brasileira. Inclusão, né? Estamos falando em incluir. Falando incluir também, mas não só inclusão pelo consumo, não é isso. Sim, é inclusão, a inclusão geral. Geral, né? Então, porque teve também essa época, né, Mara, que teve muita gente acreditando que era inclusão pelo consumo. Não é. É a inclusão. Aliás, uma das críticas ao primeiro governo Lula de pensadores de esquerda é que houve muita inclusão por meio do crédito, por meio de você facilitar o consumo. Então, digamos, o conceito de inclusão ele tem que ser muito pensado, muito discutido, não sou nem um pouco contra, mas acho que é construir uma sociedade de diálogo, de espaço. Eu gosto do Lula quando ele fala em oportunidade, eu acho essa palavra muito importante. As pessoas têm que ter oportunidade. Então, quem é que vai criar oportunidade para as pessoas? E eu acho que qualquer governo tem que ser muito responsável, não apenas em relação ao presente, ao seu mandato de 4 anos, mas pelo tempo histórico de um país. Então, que projeto de país? Qual é o Brasil que a gente quer para um futuro assim, a longo prazo também? Isso tem que ser plantado já. Mas, óbvio, há muitos obstáculos. Verdade. Só que a gente tem que criar políticas de superação desses obstáculos. E uma coisa que eu tenho falado também muito, que é, assim, temos nesse momento o fascismo ainda como um espectro que nos ameaça. Não dá para a gente não ter consciência disso. No mundo, né? No mundo. E no Brasil também. Então, 2026, vão perder a eleição. Para quem? Assim, espero que não. Espero estar errada. Mas, do jeito que a coisa tá, com essa negligência geral, e que eu acho que é do governo, que é o governo, não tem como eu não vou organizar um movimento pelo Brasil contra o fascismo, porque tem que fazer isso é o governo. Eu já lutei para que esse governo estivesse lá. Agora é o governo que tem que fazer esse movimento. Não é? Assim, a sociedade civil vai ser esmagada pelo fascismo. É o governo que tem poder que tem que fazer isso. Aí tem Ministério dos Direitos Humanos, tem Casa Civil, tem Ministério da Comunicação, tem Ministério das Mulheres, tem muito Ministério da Educação. Eu acho que tem muito problema em todos esses ministérios. Acho que o governo está precisando se rever, está na hora de fazer umas coisas assim de enfrentamento. Tem que revogar o ensino médio. O que vai acontecer com essa desgraça, né? Então, a gente precisa da educação do nosso lado, é preciso fortalecer a educação e a cultura e assim por diante. Enfim, está tudo muito melhor do que estava na época do Bolsonaro, mas isso que melhorou um pouquinho pode cair por terra daqui 2 anos, facinho. Mundo em disputa. Eu estava em dúvida se era mundo em disputa ou um mundo em disputa, mas é exatamente isso, é mundo em disputa, né? E essa disputa está muito acirrada, né? E a gente tem que disputar, Amara. Essa é a questão também.
porque a gente precisa disputar a nossa visão do mundo e o nosso projeto para o mundo. E o projeto para o mundo chamado Brasil, porque mundo é um conceito amplo, que tem toda uma hermenêutica, então a gente fala, meu mundo. Nosso país é o nosso mundo também. A gente precisa ter um projeto para isso, e a gente não tem que ter medo de falar do nosso projeto. Então, eu como feminista, e eu e minhas parceiras, a gente tem um projeto, nós temos um projeto. Não conseguimos implantar esse projeto, por quê? Porque a gente não tem poder político, mas a gente vai avançando no tempo, na história, no espaço, tentando ocupar mais espaço, porque a gente faz uma luta contra uma guerra patriarcal, racista contra nós, né? Parabéns Obrigada, pelo livro. Márcia. O livro é ótimo, enfim, e continuamos falando. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada. Foi um Obrigada. prazer.